Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir as Escrituras, no livro do Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 10 do capítulo 12 até o versículo 18 do capítulo 13. Gênesis 12, do verso 10 até o capítulo 13, verso 18. Diz a palavra do Senhor. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem, por amor de ti e por tua causa, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, a qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela a tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra.
de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendita é a tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã por meio dela. O Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos corações, para recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que a porção que o Senhor deseja dar à sua igreja hoje satisfaça nossas almas, venha como abundância, venha como chuvas que fazem a terra fértil. Senhor, que nossos corações estejam desejosos por ouvir a tua voz. É o que nós te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Na última ocasião que refletimos sobre o capítulo 12 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo de número 9, observamos o chamado de Deus para Abraão e vimos que Deus o tira de uma terra idólatra, Deus o tira de um contexto totalmente anti-Deus e revela-se a ele, o chamando e o direcionando para a terra de Canaã, a terra da promessa. Esta narrativa do versículo 1 até o versículo 9 nos mostra, ou nos mostrou, como nós estudamos, como Deus trabalha soberanamente para salvar aqueles que ele escolheu, os seus eleitos, e os direciona para um fim principal. A terra de Canaã, nas narrativas do Pentateuco e do Antigo Testamento, são muito mais do que um espaço, muito mais do que um lugar em termos geográficos. Ela aponta para algo muito maior em relação à consumação, aponta para algo muito maior que nós chamamos como nova terra, como nos ensina o livro do Apocalipse. Mas a partir de agora, então, nós vamos continuar observando a vida de Abraão, que aqui ainda é chamado de Abrão, seu nome não havia sido mudado. E os personagens principais que nós temos nesse trecho, de fato, são Abraão, Ló, sua esposa Sarai e Faraó. Esses personagens estão num contexto de escolha da porção de terra onde cada um desses homens, Abraão e Ló, iriam ficar. Esse texto nos fala de escolhas. Esse texto nos fala de obediência e desobediência. Esse texto nos fala de provação. E eu vou focar aqui os nossos olhares em Abraão, embora tenhamos outros detalhes aqui, tanto em Ló como em Sarai, mas os nossos olhos estarão focados em Abraão, porque o texto nos chama, nos puxa, para observarmos exatamente o que está acontecendo com Abraão e o que Deus está fazendo com Abraão. Obviamente, o personagem principal dessa história é o próprio Deus. Mas, em termos humanos, precisamos olhar para Abraão aqui e aprendermos algumas coisas. Em primeiro lugar, Abraão foi provado diante das circunstâncias. Em segundo lugar, Abraão foi provado no que se refere a pessoas. Nós temos aqui o caso de Faraó e temos aqui o caso de sua própria pessoa com sua esposa, seu relacionamento matrimonial. E Abraão foi provado com coisas. Esse texto é poderoso para nos ensinar também que nós seremos como o nosso pai Abraão, provados diante das circunstâncias, provados diante de pessoas e provados diante de coisas. Este é um ensino maravilhoso e riquíssimo que a sabedoria divina nos entregou e registrou através da obra do Espírito Santo nas Escrituras. Então, que possamos não apenas ouvir, não apenas pensar nesse texto, mas entendermos que Deus está falando conosco e estará nos alertando sobre muitas coisas na nossa vida e sobre como podemos ser provados por Deus. A nossa fé é também provada por Deus, como Abraão foi provado. A finalidade da provação é a santificação. A finalidade da provação é o crescimento do crente. A finalidade da provação é mostrar ao crente se ele realmente está comprometido com Deus e com a sua palavra. Então vamos olhar o texto. Vejamos, versículo de número 10, o texto diz
que havia fome naquela terra. Que terra era essa? Terra de Canaã. Abraão estava em Canaã. Era o lugar que Deus havia o levado, havia apontado, havia direcionado. Ele devia ir para lá e foi para lá, como nos diz o texto anterior. Mas agora ele observa o contexto em que ele estava inserido e ele observa profundamente o problema social e econômico daquela terra. Havia fome na terra de Canaã. Diz então o texto que Abrão foi ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome da terra. Primeira coisa que nós devemos observar aqui é que Abraão se distancia do que Deus havia ordenado ele fazer. Abraão sai de Canaã e vai para o Egito em busca de sua melhora. Isso não é distante de nós hoje, né? Nós costumamos dizer que nós devemos procurar a nossa melhora. Não é assim? Eu tenho que procurar a minha melhora. Isso é o que importa. Mas a busca por melhora pode estar sendo colocada de modo contrário ao que Deus disse. Nos lembremos do livro de Ruth. Vocês se lembram da história de Ruth? Vocês se lembram que Elimeleque sai de Belém e vai para Moabe, levando sua esposa? Por causa de quê? Por causa da fome. Nós muitas vezes observamos ou podemos ver essas coisas como um ato de amor e de misericórdia do próprio homem para com sua esposa, ou para com seus filhos, como era o caso de Elimeleque. Mas o ato de Elimeleque foi um ato de desobediência, irmãos. Ele se afastou da terra que Deus havia determinado para o seu povo, e se afastando de Belém, se afastando de Israel, ele se afastou do culto, ele abandonou o culto a Deus. E essa desobediência, obviamente, estava debaixo da providência de Deus, e Deus Deus guiou tudo aquilo a bom termo, no que se refere a Ruth, no que se refere a Boaz, mas nós não podemos desmerecer esse fato de que Elimeleque pecou, ele desobedeceu. A mesma coisa aconteceu com Abraão aqui. Deus havia dito para ele ficar na terra de Canaã, e ele observa humanamente o contexto e vai para o Egito. Esse foi o primeiro pecado aqui. Deus estava provando a obediência de Abraão e ele peca contra Deus, saindo da terra que Deus o havia designado a ficar. O verso 11 nos diz: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse à sua esposa Sarai, veja só, olha o que ele disse. Você pode ler comigo a última frase aí do versículo? Ora, bem sei. Verso 12: os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Verso 13: dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem, por amor de ti e por tua causa, me conservem a vida. Abraão foi o pai da fé. Está vendo aí o pai da fé? Ela era a esposa dele. Ela era meia-irmã dele. Mas entre o fato de ser meia-irmã e o fato de ser esposa, o fato de ser esposa se sobrepunha sobre o fato de ser meia-irmã. Um parêntese aqui. Pastor, e podia casar irmão com irmão? Nós já vimos isso lá no começo de Gênesis. As leis a respeito disso, leis a respeito de incesto, por exemplo, vão ser dadas mais à frente, Levítico. Então, aqui nós tínhamos um período inicial das coisas que depois não continuou. Então, essas relações parentais mais próximas eram possíveis nesse período. Aqui Abraão está orientando sua esposa, dizendo, você é uma mulher muito formosa. A aparência de Sara, a beleza de Sara, que aqui chamada ainda de Sarai, era formidável. Era além do normal. E consideremos que ela era uma mulher muito idosa já. Muito idosa. Uma mulher muito idosa que chamaria certamente a atenção dos homens e chamaria certamente a atenção de Faraó. E nós vemos isso se concretizando. Faraó desejou Sara como sua esposa. Certamente, ela era muito mais velha que Faraó. Essa foi a orientação de Abraão. Além de pecar contra Deus, saindo da terra que Deus havia dito, Abraão prefere poupar a sua própria vida e colocar a sua esposa no matadouro. Abraão incita sua esposa a negar o matrimônio com ele para que ele seja preservado. Isso era mais ou menos o quê? Ou diretamente o quê?
Se tirarem você de mim, e você disser que é minha irmã, eu fico vivo. E se você casar-se novamente, você também fica viva. Abraão estava levando sua esposa para o adultério. Veja só, o verso 14. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. E Faraó deu bens a Abraão. Veja só. E Abraão aceitou. Faraó disse: eu vou te dar riqueza. Eu vou te dar animais, ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, camelos. Tome riqueza em troca de sua esposa. Faraó não sabia que era esposa, mas Abraão sabia. Sara se calou. Obedeceu pecaminosamente a orientação do seu marido desmantelado. Paulo vai nos dizer que a mulher deve ser submissa ao homem no Senhor. No Senhor. O Senhor está acima da autoridade do marido. Amém, meus irmãos? O Senhor está acima da autoridade do marido. Se o marido incita a esposa a pecar, ela obedece ao Senhor. Ela obedece ao Senhor. Algumas aplicações aqui necessárias para os homens da igreja. Seja um instrumento que aponta o caminho da obediência à sua esposa, não o caminho do pecado. Proteja a sua esposa primeiro do que a você mesmo. Amém, meus irmãos? Os homens são chamados a protegerem suas esposas, a serem guardiões de suas esposas. Eu temo que no nosso tempo tenham muitos Abraãos, que na primeira oportunidade de se desfazer de sua esposa, ele vai fazer. No primeiro faraó que aparecer diante dele e causar medo no seu coração, ele vai dizer: vai, mulher. O caso pode não ser um outro homem, mas o caso pode ser uma circunstância de abandonar a sua esposa diante de um perigo, de confiar a sua esposa um peso de responsabilidade que não pertence a ela, de deixá-la sozinha numa situação difícil para proteger a si mesmo. Deus chama homens nas Escrituras para serem corajosos no Senhor. A coragem é uma virtude que a Escritura ensina. A covardia é um vício. Abraão foi covarde e as Escrituras, através da narrativa, estão mostrando condenatoriamente a covardia de Abraão. Homens, não sejam covardes, sejam corajosos. O Senhor lhes deu esposa para que sejam protegidas, cuidadas e amadas, não abandonadas, não dadas como uma mercadoria, não deixadas diante do perigo. Abraão deixou com que homens sondassem, veja que coisa terrível, Abraão deixou com que os príncipes de Faraó envolvessem sua esposa, sondassem sua esposa. Aqueles homens gabaram sua esposa e a indicaram para Faraó, a levaram para a casa de Faraó, e Abraão agora estava, então, estou vivo. O que importa é a minha felicidade. O que importa é a minha felicidade. Este é um grande ponto crítico, muitas vezes em muitos casamentos de crentes. Eles entram no casamento, permanecem no casamento em busca de sua felicidade. O que importa para eles é estarem felizes, aliviados. Não querem nenhum tipo de carga, nenhum tipo de responsabilidade mais pesada. Abraão aqui estava diante de um perigo de morte, possivelmente. De morte. Talvez isso ainda seja justificável. Abraão enviar sua esposa para um homem, abandoná-la porque ele estava com medo de morrer. Mas os homens hoje estão muito distantes, inclusive, do modelo pecaminoso de Abraão. Os homens hoje estão com medo de barata, não é de morte mais. Eles dizem: vai lá, amor, mata lá, amor. Acabou o SBP. Não é medo, não, é que eu tenho nojo.
Eu tenho nojo. Minha irmã, ensine logo seu filho a matar a barata quando é pequeno. Diga a ele, pise e esfregue o pé em cima dela. Aprenda a ser macho. Macho. Diga a ele, vá ali e pegue aquilo ali. Gosta de ir para sítio, manda ele pegar a galinha pelo pescoço. Pega aquela galinha pelo pescoço e traga para a mamãe, assim. É um pouco de exagero também, né? É uma hipérbole. Nós estamos vivendo num tempo de grande fraqueza espiritual. E se nós observamos a fraqueza de Abraão em termos de masculinidade e de sua responsabilidade como esposo, no nosso tempo ainda é muito pior. Agora, é muito pior. Para ficar ruim como Abraão, a gente precisa melhorar muito. Melhorar muito. Os homens do nosso tempo são fracos, são frouxos. São frouxos. Eles querem ficar chorando. E eles colocam a sua esposa numa posição que elas não deveriam estar, com um fardo que elas não deveriam ter. Não, irmãos, nós precisamos assumir o nosso lugar, onde Deus nos chamou para estar, como líderes de nossas casas, como protetores de nossas famílias, como guardadores de nossas esposas. Foi isso que Deus nos chamou a fazer. Se a nossa cabeça tiver que rolar para que elas permaneçam vivas, é isso que a gente tem que fazer. Mas, pastor, a minha esposa é pecadora, é difícil. A de Abraão também era. Sara não era fácil não, viu? Sara não era fácil não. Os grandes heróis da Escritura e as grandes heroínas da fé foram profundos pecadores. Profundos pecadores. O texto continua, veja o versículo de número 17 agora. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai. O que é que diz agora aí? Ela era mulher de quem? Bom, Deus é muito misericordioso aqui, irmãos. Porque Deus diz assim, bom, se tu, caba macho, que não foi macho, não faz o que tem que fazer, eu faço. Se tu não protegesse tua mulher, eu protejo. E tu dá a entender aqui no texto que não houve consumação de adultério. Deus preservou o casamento de Abraão, e não é a primeira vez, não foi uma vez só. Lá na frente isso vai acontecer de novo. E Deus faz de novo, protege de novo o seu casamento de se despedaçar no adultério. Deus vai a Faraó e diz, eu vou matar tudinho aqui, viu? Devolva a mulher ao homem. Ela é mulher de Abraão, não é sua mulher. Deus é bendito e Deus é muito misericordioso com o seu povo, irmãos. É Ele quem sustenta os nossos casamentos, é Ele quem sustenta as nossas famílias. É Ele que, mesmo com os pecados terríveis de nossas famílias, de cônjuges uns para com os outros, é Ele que continua protegendo, porque sabe como é que funciona? É assim, você tem sido crente, incompetente de manter o seu casamento debaixo da minha bênção. Você tem sido incompetente de deixar a sua família debaixo da minha bênção, mas eu cuido da sua família. É isso que acontece. Eu cuido de você, cuido da sua mulher, cuido dos seus filhos. Você não tem feito o que deveria fazer, mas eu faço por você. Aprenda. Aprenda com o Senhor. O texto continua aqui. Versículo 18. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, que é isso que fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser a tua irmã? Por quê? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma, vai, sai daqui, desaparece. Desaparece, tu quer trazer maldição sobre a minha casa, rapaz? Interessante, né? Um ímpio repreendendo um crente. Um ímpio, politeísta, idólatra, dizendo a um crente, por que você fez isso? Por que você fez isso com a sua mulher? Por que você mentiu? Dizendo que não era sua mulher, era sua irmã. Ela é sua mulher. Toma sua mulher, vá, sai. Vá. Sai daqui. E verso 20 diz, e Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Faraó disse, ó, tu vai embora, agora meus homens vão garantir isso mesmo, viu? Que tu tá indo. Para não causar nenhum arrependimento no teu coração e querer ficar ainda aqui, porque tu vai trazer muito problema para a minha terra. Saia daqui. Deus havia dito para ele ficar onde? Canaã. Ele foi para onde?
Para o Egito. Deus havia dito a Jonas para ele ir para onde? Ele foi para onde? Tarsis. Mas ele acabou voltando para onde? Nínive. Percebe que as narrativas elas são similares? Deus disse a Abraão, Canaã, ele vai para o Egito. Deus tira Abraão do Egito, força Abraão a voltar para Canaã. Deus, irmãos, aqui está demonstrando muito sua bondade, sua misericórdia, sua graça sobre o crente Abraão e sua família. Porque mesmo errando e indo por caminhos egípcios, Deus está trazendo ele de volta para os trilhos. Está forçando ele através de um ímpio. Vocês se lembram do que os marinheiros disseram a Jonas no navio? Lembram disso? Que os marinheiros ímpios repreenderam Jonas? Quem é o teu Deus? Qual é a tua terra? Você está indo para onde? Vejam as narrativas de novo aparecendo. Os ímpios providencialmente sendo usados por Deus para dizer aos crentes, você está errando, rapaz. Está fazendo errado contra Deus? Siga o rumo que você tem que seguir e faça o que você tem que fazer. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Abraão é forçado. Agora nós chegamos no capítulo 13. Vimos que Deus prova a Abraão em relação às circunstâncias. Ele sai da terra de Canaã e vai para o Egito. Ele peca, cai nisso. Agora, vimos Abraão também pecando diante de pessoas. Deus prova-o novamente por causa daquelas circunstâncias econômicas no Egito e por causa do dinheiro, ele abre mão do seu casamento. Esse é o fato, viu? Já que naquela época não havia moeda, né? Mas o dinheiro aqui eram os bens. Por causa da vida dele e por causa de tudo que ele tinha, ele negocia o seu casamento e recebe de Faraó. Recebe. Capítulo 13 diz, verso 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher. Veja novamente o texto dizendo, sua mulher. A mulher era dele. Não era de outro homem, era dele. E tudo quanto tinha. E Ló com ele. Era Abrão muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Quem contribuiu para a riqueza de Abrão? O Faraó. Isso é posto providencialmente aqui. Observe. Que nem os nossos pecados impedem os planos de Deus se concretizarem nas nossas vidas. Há coisas que são determinadas por Deus. E nem os nossos pecados fazem com que essas coisas não aconteçam. Deus, inclusive, usa muitas vezes o contexto de nossos pecados para nos levar efetivamente à sua vontade. O texto continua aqui, verso 3. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão adora o nome do Senhor. Verso 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos. Eles eram pesados para aquela região, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Então, o texto vai dizer no verso 7 que há uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e isso causa uma necessidade de um diálogo a respeito das áreas geograficamente delimitadas para onde cada um ia. Agora nós vamos voltar rapidamente a nossa atenção a Ló, sobrinho de Abraão. Era como um filho. Abraão tratava esse homem, Ló, como alguém muito chegado, alguém que ele amava muito. E veja o que Abraão faz. Verso 8. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartares de mim. Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Abraão coloca diante de Ló agora o poder de escolha. Escolha para onde você quer ir. Agora Abraão aqui demonstra um ato de humildade e amor por Ló muito grande. Precisamos observar a virtude de Abraão. Esse era o amor que ele tinha por Ló. Escolha para onde você quer ir. Para onde você for, eu vou para o outro lado.
e está tudo certo, está tudo em paz. Não quero que haja contenda entre nós. Aqui aprendemos uma coisa com Abraão e Ló. E aprendemos também com Salomão. Salomão diz: há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Há algumas separações que são para o bem. Há algumas caminhadas que precisam ser interrompidas para o bem. Isso aconteceu com Paulo e Barnabé. Isso aconteceu com Abraão e Ló. Eu não estou falando de casamento não, viu, irmãos? Aqui não, viu? Isso não é sobre casamento. Há algumas caminhadas que serão mais bem-sucedidas e abençoadas se elas forem interrompidas. Abraão e Ló tinham que se separar. Seria melhor assim. Mas o problema está agora nos olhos de Ló. Observe mais uma vez o método cíclico de aplicação de vários ensinamentos que Moisés está trazendo. Observe a postura de Ló e a atitude de Ló. Veja o versículo de número 10. Levantou Ló os olhos, fez o quê? Viu toda a campina. Que era o quê? Bem regada. Observe os detalhes desse versículo, irmãos. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. O que é que diz agora? Que jardim era esse? Éden. Aquela terra parecia o Éden. Veja, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. É interessante que só um adendo aqui, essa forma de falar sobre um lugar ainda é costumeiramente falada por nós, não é? Então, quando nós dizemos a respeito de um lugar que o outro não conhece, ele diz: mas como quem vai para tal lugar? Né? Você vai entrar à esquerda, vai entrar à direita, vai entrar num posto, vai entrar... Essa linguagem já era usada aqui, mas eu quero chamar a atenção para o verso 10, que usa a mesma linguagem de Gênesis 3. Quando Eva olha para o fruto e deseja. Lembram-se disso, irmãos? Ela olha para o fruto, ela deseja o fruto, ela pega o fruto, ela come o fruto. E ela dá o fruto ao seu marido. A linguagem de Moisés aqui não está solta, não é por acaso. Ele está fazendo uma comparação. Assim como Eva cobiçou o fruto, Ló cobiçou as campinas do Jordão, que eram aquele caminho que dava para Sodoma e Gomorra. Nós vamos ver o que vai acontecer mais à frente com Ló em Sodoma e Gomorra. Aquela era uma região, se bem que bem regada e bonita, uma região profundamente devassa, pecaminosa, inimiga de Deus no sentido do pecado. Da mesma forma que Adão e Eva pecaram inicialmente cobiçando o que não lhes cabia, Ló pecou cobiçando o que não lhe cabia. Veja que há uma lição aqui também em relação ao que Abraão faz em relação a Ló e o que Ló faz em relação a Abraão. Quem era o mais velho dos dois? Abraão. Quem devia ser honrado dos dois? Abraão. A Escritura vai nos ensinar que nós devemos honrar os patriarcas. Mas Ló olha e diz assim: o melhor lugar é aquele, eu vou para lá. Você vai para outro lugar, eu vou para o melhor lugar. Eu gostei desse lugar aqui. O texto vai dizer então no verso 11: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. E ia armando suas tendas. O que é que diz o texto? Você percebe que ele não queria ficar apenas na campina, ele foi se aproximando de Sodoma. Ele foi indo para dentro das cidades, havia uma pentápolis ali, não era só Sodoma e Gomorra, mas 5 cidades representativas ali que foram destruídas por Deus quando ele destrói Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram cidades centrais naquele lugar.
E Ló vai se aproximando de Sodoma. Ele observa, ele cobiça e ele vai se aproximando. Sabemos que o texto já disse que muitos eram seus bens, muitos eram seus animais. Então ele tinha realmente muita coisa, mas ele foi se aproximando de um contexto profundamente pecaminoso. Em vez de se afastar disso, ele se aproxima disso. O verso 13 então diz: ora, os homens de Sodoma, o que é que diz, irmãos? Eram maus. Que mais? Grandes pecadores contra o Senhor. E Ló estava se aproximando disso. Isso é intencional no texto. Não podemos perder de vista o que Moisés está ensinando aqui. Ló estava se aproximando mais profundamente de um contexto mau, embora o texto vá dizer a respeito de Ló como um homem justo. O texto vai dizer a respeito de Ló que ele tenta preservar os anjos de Deus num ataque desses homens maus e grandes pecadores. Mas mesmo sendo um crente, Ló é seduzido pela cobiça e vai para dentro de um contexto pecaminoso. Perceba que a narrativa se repete em histórias diferentes. Abraão vai para o Egito por questões econômicas. Ló se aproxima de Sodoma também por cobiça. Isso vai causar grandes problemas, assim como aconteceu grandes problemas para Abraão por causa do seu cálculo errado em relação à terra do Egito, em relação à sua mulher e às suas coisas. A coisa aconteceu também em relação a Ló. Vocês se lembram o que aconteceu com a mulher de Ló, quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra? Aquela mulher vira uma estátua de sal. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando uma família faz escolhas erradas, quando uma família cristã faz escolhas apenas baseadas em vantagens, e principalmente em vantagens econômicas, isso pode causar uma grande destruição espiritual na família. Grande destruição. Tenha cuidado com as suas escolhas. Tenha cuidado com os passos que você dá. A melhora na vida de um crente não é apenas a melhora econômica. Nós podemos experimentar, inclusive, de grande prosperidade sem termos mais do que já temos. Você sabia disso? Podemos ser mais prósperos com o que já temos, ou até com menos do que temos. A cobiça nos leva à soberba da vida, nos leva à destruição. Isso é o que está sendo mostrado no texto, nas atitudes, nas ações de Abrão e de Ló. Tenha cuidado com as suas decisões em relação à sua família. Cuidado com as decisões econômicas. Cuidado com as decisões morais que você tem tomado. Isso pode causar muitos problemas, profundos problemas e irreversíveis problemas. Aqui nós temos duas coisas acontecendo. Em relação a Abrão, nós temos um processo que o divino, o eterno Deus, reverte e preserva a família de Abrão. Mas no caso de Ló, a esposa dele recebe condenação. Ela é transformada numa estátua de sal. O caso não é revertido. E Ló era justo também. Ló era justo. Ouça. Deus é misericordioso para perdoar os nossos erros e as nossas más escolhas. Mas nem sempre as consequências das más escolhas serão iguais. Deus pode reverter uma má escolha numa bênção e Deus pode não reverter. A misericórdia dele vai estar lá, mesmo se ele não reverter, mas ele pode também não reverter. Deus pode reverter um quadro e restaurar tudo, e Deus pode não fazer isso. Isso é o que está sendo mostrado na história de Abrão e Ló, aqui. Veja o verso de número 14 agora. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra,
então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Mais tarde, mais à frente, nós vamos ver a importância do que aconteceu aqui, de Abraão acampar-se ali nos carvalhais de Manre. Isso aqui também não é à toa, isso é providencial. Mas eu quero destacar aqui, em termos práticos, que aparentemente Abrão ficou em desvantagem por causa da escolha de Ló, não é isso? Mas é aparente só. Ouça. Uma aparente desvantagem vindo sobre sua vida pode ser uma grande bênção de Deus. Um abalo que parece que vai destruir tudo na sua vida pode ser uma grande bênção de Deus para o cumprimento de sua vontade. Nós não sabemos como são os planos do Senhor. Há planos secretos do Senhor que nós só saberemos quando acontecerem. Aprendamos com esse texto, meus irmãos, que Deus requer a obediência do seu povo, que nós não devemos crer que ao estarmos onde Deus quer, provações não sobrevirão. Onde Deus nos colocar, ali também teremos provações. Às vezes nós achamos que porque estamos em determinada posição e dificuldades chegam, pensamos que Deus não nos quer ali. Não é isso que Deus mostra aqui na pessoa de Abrão inicialmente. Deus queria ele em Canaã. A fome chegou, era difícil, mas era ali que Deus queria que ele tivesse. Nem sempre as circunstâncias adversas são um sinal que Deus não nos quer ali, naquele momento, naquele lugar. Estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para nós, ainda que tenhamos grandes problemas, privações e sofrimentos. A vontade de Deus é o lugar onde nós devemos estar. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos ensina que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, como diz em Filipenses 2. Não devemos abraçar uma postura egoísta, sermos amantes de nós mesmos. Isso é o que acontece com Abrão e é o que acontece com Ló. Aprendemos aqui que somos ensinados a sermos humildes e solidários, não egoístas, mas abnegados, principalmente para com aquelas pessoas que amamos. Vemos aqui um contraste de Abrão amando Ló, e vemos um contraste também de Ló sendo egoísta em relação a Abrão, mas de Deus usando providencialmente o egoísmo de Ló para abençoar Abrão. Abrão não foi amante das riquezas, mas amou a Deus. Isso vai ser demonstrado toda a história de Abrão. Ele vai aprendendo, né? Esse crente vai tropeçando, caindo e aprendendo. Assim é conosco. Demoramos para aprender. Somos seduzidos pelos nossos egoísmos. Mas o Senhor vai nos ensinando e vai nos sustentando até a terra prometida. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica no nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Vamos à ceia do Senhor. Pastor Pedro vai ministrar a ceia.